Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores Vereadores, munícipes de Almada. Depois de, nos últimos meses, alguns muito terem especulado em torno das contas da Câmara Municipal de 2017, finalmente elas foram divulgadas, apreciadas, debatidas, votadas e aprovadas por unanimidade na última reunião da Câmara Municipal. Pela primeira vez nas últimas décadas, um relatório e contas da Câmara, apesar de tudo o que disseram, foi aprovado por unanimidade. As razões invocadas pelas várias forças políticas para esta votação unânime não são naturalmente as mesmas. As outras forças políticas entendem que seria desejável obter estes mesmos bons resultados económicos e financeiros prosseguindo políticas diferentes. A CDU orgulha-se das políticas prosseguidas e do contributo que a gestão CDU em Almada deu para o bem-estar das nossas populações. O voto unânime das diferentes forças políticas às contas de 2017 comprovam o equilíbrio e rigor da gestão CDU na Câmara Municipal. De uma forma sintética, podemos dizer que a Câmara Municipal terminou 2017 com resultados líquidos do exercício positivos, numa linguagem simples, com lucros de 1,2 milhões de euros. Sem pagamentos em atraso e com prazo médio de pagamentos a fornecedores de 17 dias, quando a média nacional para os municípios é de cerca de 50 dias. Com um limite máximo de endividamento do município de cerca de 150 milhões de euros, do qual apenas utilizou 28 milhões de euros e, mesmo assim, reduziu em 6% em relação ao ano anterior, menos 1,5 milhões de euros. Com uma melhoria em todos os seus indicadores financeiros, espelhada numa evolução muito positiva do rácio de solvabilidade, a relação entre capitais próprios e alheios, traduzindo uma ainda maior sustentabilidade financeira do município e numa autonomia financeira de 80%. Com um bom rácio de equilíbrio orçamental, medido pelo quociente entre as despesas correntes mais as amortizações médias sobre as receitas correntes de 88%. Com um saldo orçamental acumulado de 24 milhões de euros, incluindo operações de tesouraria. Com recursos financeiros bastantes para fazer face aos compromissos assumidos para os próximos anos. Com um elevado grau de execução orçamental. Com um quadro de pessoal afeto aos diferentes serviços municipais que, apesar dos enormes constrangimentos a que foi submetido, foi aumentado. Com recursos financeiros disponíveis para corresponder às necessidades de reposição de rendimento dos trabalhadores. Com um nível de investimento municipal de cerca de 17,7 milhões de euros, 19% da despesa total, o mais elevado dos últimos 2 mandatos. Nível de investimento, na sua quase totalidade, atingido com financiamento municipal. Sr. Deputado Municipal, considerando o tempo que o regimento prevê para as declarações de votos, que é 3 minutos, portanto, o Sr. Deputado Municipal já excedeu, portanto, agradeço que abrevie a declaração de voto. Não é declaração de voto, o regimento prevê tempo para a declaração de voto. Faz favor, Sr. Deputado Municipal, para concluir. Quando entender mandar-me calar, diga, está bem? Eu falo aí. Sr. Deputado Municipal, o regimento foi aprovado pela Assembleia e é de conhecimento de todos os Srs. Deputados Municipais, não sou eu que me ponho as regras. Nível de investimento, na sua quase totalidade, atingido com financiamento municipal, já que o apoio obtido de financiamento comunitário foi em 2017 de apenas 560 mil euros, enquanto, por exemplo, no mandato 2010-2013, o financiamento comunitário ao investimento municipal foi em média anual de 3,7 milhões de euros. Foi esta constante boa situação económica e financeira do nosso município que permitiu à Almada, ao longo do período mais negro de ataques à autonomia financeira dos municípios, não ter sido forçada a recorrer
aos vários programas que os sucessivos governos, desde 2008 a 2015, foram criando para mitigar essas mesmas dificuldades financeiras criadas aos municípios, ao mesmo tempo que alimentaram o setor financeiro. Refiro-me ao programa de pagamento a tempo e horas de 2008, a que foram obrigados a aderir 33 municípios e a que Almada não teve de recorrer. Refiro-me ao programa de regularização de dívidas do Estado, de reforço de verbas a atribuir aos municípios, com vista a garantir o pagamento a credores com dívidas já vencidas. Peço a atenção do Sr. Deputado Municipal para o seguinte. O artigo 55º do Regimento diz o seguinte relativamente a declarações de voto. Cada grupo municipal ou força política com representação única tem direito a produzir no final de cada votação uma declaração esclarecendo o sentido da sua votação. As declarações de voto podem ser escritas ou orais. As declarações de voto orais não podem exceder 3 minutos. O Sr. Deputado Municipal já estava perto de 6 minutos. Portanto, eu penso que, sendo as regras adotadas e assumidas pela Assembleia, não me parece que haja possibilidade de continuar, mas temos aqui o Sr. Deputado José Manuel Maia. Tempos globais ao que se aplica ao novo SES. O Sr. Deputado Municipal, no fundo, interpelou a mesa relativamente à condução dos trabalhos e é legítima, uma atitude legítima de fazer. E o Sr. Deputado Municipal chama a atenção para o seguinte, e nestas matérias, portanto, é a Assembleia que é soberana, vamos ler, vamos ter atenção ao que diz o Sr. Deputado Municipal e vamos ponderar a melhor decisão, que é para isso que aqui estamos todos, com honestidade e lealdade. Apesar da leitura que eu fiz relativamente às declarações de voto, há outra norma do regimento que diz o seguinte: o tempo de debate é distribuído assegurando tal. Sempre que tiver sido fixado tempo global para discussão, o tempo gasto com pedidos de esclarecimento e respostas, protestos, contra-protestos e declarações de voto contam para o tempo global atribuído. Ora, nestes termos, eu penso que eu reconheço. Como? Diz aqui expressamente declarações de voto. E, portanto, não. É para estas matérias que há regras e há também recurso à Assembleia. Faz favor, Sr. Deputado Municipal. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que a condução dos trabalhos de uma Assembleia faz-se nos termos regimentalmente previstos, pedindo a palavra e usando a palavra, não é dirigindo-me à mesa, nem conversando com o microfone desligado. Portanto, o entendimento que a bancada do Partido Socialista tem é que essa é diferente do que a mesa tem. Esses 3 minutos, e é isso que está no regimento, contariam, os 3 minutos que estão disponíveis para a declaração de voto, devem contar para o tempo global que está disponível para cada bancada. A CDU está no seu livre direito de pedir para fazer uma declaração de voto. Fê-la, gastou 6 minutos. O entendimento da mesa é que poderia continuar até gastar o tempo todo, então aquilo que nós pedimos é para recorrer para plenário desta Assembleia Municipal para podermos decidir sobre esta questão nos termos regimentalmente previstos. Bem, este requerimento é aceito pela mesa e é imediatamente votado. Senhores deputados municipais que entendem que, tal como foi sustentado pelo Sr. Deputado Municipal do PS, que os 3 minutos é o limite máximo para as declarações de voto, sendo contados também no conjunto global dos tempos, e, portanto, a declaração de voto não pode exceder os 3 minutos, penso que entendi bem o seu ponto de vista, portanto, o Sr. Deputado José Manuel Maia, legitimamente, como Deputado Municipal, invoca outra norma e entende que a norma permite que a declaração de voto não tenha limite de tempo. Portanto, eu coloco a consideração da Assembleia, portanto, o requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista, no sentido de prevalecer a interpretação de que os 3 minutos são tempo global, máximo, e, portanto, não pode ser excedido. Coloco à consideração os seus deputados municipais que concordam com o requerimento apresentado pelo Partido Socialista, faz favor de levantarem o braço. Ora, temos de contar com atenção, que é para não haver problemas. Temos 13 votos do Partido Socialista e mais 5 votos
do Partido Social Democrata e um voto do CDS, incluindo-se neste somatório o conjunto, portanto, os seus presidentes de junta eleitos pelo Partido Socialista. Portanto, temos 8, 9, 19 votos a favor do requerimento. Senhores deputados municipais que votam contra o requerimento, faz favor de o assinalar. Contra o requerimento temos 14 votos dos senhores deputados municipais da CDU. Abstenções, temos 4 abstenções do Bloco de Esquerda. Portanto, o requerimento foi aceite portanto, o senhor deputado municipal da CDU, desejando, pode fazer entrega na mesa da declaração de voto por escrito, que será integrada em ata. O senhor deputado municipal utiliza a palavra, pede a palavra com que finalidade? Fazer um ponto de ordem à mesa, se faz favor, Sr. Presidente. O requerimento está... Sim, faz favor. Se não estou em erro, estamos a votar 3 documentos diferentes. 3 vezes 3, nas minhas contas, são 9. O Sr. Presidente anunciou que a nossa declaração de voto tem 6 minutos. Eu dei a palavra... Resta-nos 3 minutos para fazer a declaração de voto. O que foi acordado na reunião de representantes foi que era a discussão global dos 3 documentos. 3 documentos, sim, senhor. 3 documentos. Só que o senhor deputado municipal... O que diz o regimento é que cada documento votado tem direito a uma declaração de voto de 3 minutos no máximo. Ora, nós votamos 3 documentos. 3 vezes 3 dá 9 minutos. Nas minhas contas. Certo? Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Municipal. Sr. Deputado Municipal Ivan Gonçalves, faz favor. Sr. Presidente, nada temos a opor a essa interpretação. O que se trata, no fundo, são de 3 declarações de votos diferentes, uma feita, cada uma após cada votação, no tempo total, no tempo de cada uma delas, de 3 minutos. O que não temos é uma declaração de voto de tempo indeterminado até chegarmos aos 40 e tal minutos que o CDU tinha à sua disposição. O Sr. Deputado Municipal sustenta que o Grupo Municipal da CDU pode fazer 3 declarações de voto. Se é esse o entendimento do Grupo Municipal da CDU, portanto, tendo concluído a primeira declaração de voto, pode fazer a segunda e a terceira. Já fez 2, já fez 6 minutos. Dizia eu que o município de Almada não teve que recorrer ao programa de regularização de dívidas do Estado, de reforço de verbas a atribuir aos municípios com vista a garantir o pagamento a credores com dívidas já vencidas, a que foram forçados a aderir 92 municípios. Programa também que vem desde 2008 e, como acabei de dizer, Almada não teve que recorrer. Almada não teve que recorrer ao Programa de Apoio à Economia Local de 2012, a que foram forçados a aderir 113 municípios. Também, situação idêntica. Também não tivemos que recorrer ao Programa de Ajustamento Municipal, a que tiveram que aderir em 2016 9 municípios, e ao Apoio Transitório de Urgência ao Fundo de Apoio Municipal, a que foram forçados a aderir 6 municípios em 2014 e 2015. E a que Almada não teve que recorrer. Foram centenas os municípios que se viram forçados a ter de recorrer a estes programas desde 2008. Apesar do seu voto favorável ao documento, Senhores Deputados Municipais, peço a vossa atenção para o Sr. Deputado Municipal terminar a declaração de voto. Faz favor. Apesar do seu voto favorável ao documento, na introdução ao relatório e contas de gerência da Câmara Municipal de Almada, o atual Executivo PS-PSD não deixou de repetir uma vez mais alguns argumentos de crítica às contas, bem como à atividade desenvolvida pelo município. Comecemos pelas contas e permita-nos o seguinte: a obsessão do atual Executivo Municipal em fazer referência nas contas de 2017 da responsabilidade da CDU a um valor negativo nos resultados obtidos é tal que não apenas se confundem os conceitos, como se atribui ao indicador que melhor lhes serve
a relevância que ele Deputado efetivamente Municipal, mantém. como compreende e como se constatou, portanto, a mesa tem a maior das boas vontades. Mas na primeira intervenção gastou mais de 6 minutos. Neste momento já vai em mais de 7 minutos. Portanto, mesmo que nós multiplicamos 3 minutos por 3, já os excedeu largamente. E, portanto... Eu demorei 7 Sim, minutos exatamente. agora. 7 minutos? Eu demorei 7 Este aqui é só é o conjunto. Oh, Sr. Presidente. Pronto. Faz favor de terminar. Faz favor de terminar. Não, por amor de Deus. Eu vou-lhe oferecer Senhor Deputado Municipal, só para esclarecimento, eu peço desculpa, a indicação que eu tinha de tempo, eu julgava que se referia a esta segunda parte da sua intervenção, de respeito ao conjunto e, portanto, peço-lhe desculpa, continua a intervenção, ainda tem mais 2 minutos. Confundem-se os conceitos de resultado operacional, a que chamam resultado operacional de tesouraria, com o conceito de saldo de gerência e atribuem ao primeiro um valor que foi, afinal, o de saldo de gerência. A enorme relevância que este Executivo dá ao saldo de gerência não tem sentido. Não porque este déficit não exista, mas porque ele é o resultado daquilo a que se chama uma ótica de caixa e, em parte, é o reflexo das enormes dificuldades porque passaram muitos dos nossos cidadãos e municípios nos últimos anos e que os levou a entrar em incumprimento com o município e não mais do que isso. Isto é, o que este saldo diz é que o município, em 2017, pagou mais 5,4 milhões de euros do que recebeu, coisa que, no limite, pode apenas ser relevante numa ótica de tesouraria, quando o mais importante é saber que compromissos assumiu o município e que compromissos outros assumiram para com o município em 2017, a chamada ótica de compromisso. E esta leitura é-nos dada pela demonstração dos resultados. Reparem, se eu disser que o município não recebeu até ao dia 31 de dezembro e numa situação normal deveria ter recebido 7,6 milhões de euros de receita liquidada por vendas, prestações de serviços, impostos indiretos e operações de tesouraria, facilmente se percebe que aquele déficit de saldo de gerência de 5,4 milhões pode trazer ao município um problema de tesouraria. E apenas isso. É por esta razão que é mais importante perceber-se como estão a evoluir outros indicadores, como resultados operacionais, como resultados líquidos do exercício, como os níveis de endividamento e o seu peso nos custos operacionais. E estes não têm evoluído nada mal, antes pelo contrário, apesar dos fortes ataques a que os municípios têm sido sujeitos nos últimos anos pelos sucessivos governos. Mas o que ainda é mais preocupante na análise ligeira e superficial que é feita das contas do município é que apenas se olha para o crescimento das despesas com pessoal e as aquisições de bens e serviços, e constata-se que cresceram desde o início do último mandato. Ora bolas, cresceram essas como cresceram quase todas as outras, o que era inevitável após anos, 2011, 2012 e 2013, de cortes e impostos nas despesas com pessoal e nas aquisições de bens e serviços. Ora, o que é importante analisar-se é o ritmo de crescimento das diferentes despesas, para sabermos quais as despesas que foram determinantes para o ritmo de crescimento da despesa total nos últimos anos e, em particular, no último mandato. Uma leitura atenta das contas do município nos últimos 2 mandatos mostra que, no caso das despesas com pessoal que foram aqui referidas, isso não é verdade, já que estas representaram, no mandato 2009-2013, 49,3% das despesas correntes, enquanto que neste último mandato esse peso se reduziu para 47,7%. Sr. Deputado Municipal, pedia-lhe que terminasse e entregasse o resto da intervenção para nós transcrevermos para a ata, se faz favor. Irei terminar. Está com 10 minutos. Já ultrapassou os 10 minutos. Já percebi e irei terminar. Pronto, faz favor, Sr. Deputado Municipal. Agora peço que cumpra esse... O relatório de atividades e contas de 2017 revelam a intensa e frutuosa atividade concretizada e demonstram de forma inequívoca a saúde financeira que a Câmara Municipal de Almada respirou até ao final de 2017. Os documentos aprovados pela Câmara e que foram aprovados agora na Assembleia Municipal vêm confirmar a excelência que sempre pautou a gestão da CDU no poder local democrático e se há alguma pesada herança o PS herdou em Almada é a responsabilidade de não deixar um nível dessa fasquia na defesa dos interesses, não baixar o nível dessa fasquia na defesa dos interesses de todos os almadenses e, em especial, daqueles que mais precisam da ação do município para manterem e melhorarem a sua qualidade de vida. Em especial, as crianças e jovens em idade escolar, as populações mais desfavorecidas e a crescente população idosa que, tendo terminado a vida ativa, tem direito a manter, nesta nova fase da sua vida, uma vida com qualidade.